A discussão eterna. JRPGs são RPGs? Que história é essa? Faz sentido você separar entre dois gêneros? No final desse vídeo vocês vão ter a sua resposta, porque a gente vai aqui falar da história, a gente vai falar como esses dois gêneros surgiram em si, e vocês entenderem exatamente o que representa cada coisa. Porque existe uma diferenciação clara, existe porque há essas nomenclaturas em si, e vocês vão entender por que cada coisa dessa surgiu. Só que para vocês entenderem como toda essa história aconteceu, vocês precisam saber da onde veio. Da onde veio a semente, da onde se originou tudo isso. Para vocês entenderem esse conceito de uma forma clara, eu vou apresentar para vocês o meu universo de RPG favorito, que se chama Mundo das Trevas. O Mundo das Trevas, ele é um universo de regras e universos onde estão presentes vários RPGs. Dentro desses RPGs tem dois famosos que são Vampiro à Máscara, Vampiro Hacking e também Werewolf the Apocalypse. Eu falei dois, mas na real Vampiro Hacking e Vampire the Masquerade, entre aspas, são o mesmo universo. Só que são variantes do mesmo, só para vocês entenderem. Então, o Mundo das Trevas existe. Existem vários universos aqui dentro. É um mundo que funciona. Só que esses dois RPGs que eu citei aqui, eles fazem parte desse universo, mas eles contam histórias, localidades e coisas assim, diferentes. Então, a partir disso daqui, surge Vampiro à Máscara. E de Vampiro à Máscara, surge outra coisa. Ou seja, a partir de um livro, surgem outros galhos. Ou seja, um fruto ali acaba gerando outras coisas a partir das suas sementes. Então, pega esse raciocínio aqui. Um fruto gera outras coisas a partir das suas sementes. Inclusive, o próprio fruto que ele gera também gera outra coisa. Inclusive, o fruto que ele gera também gera outra coisa. Que isso fique claro. Então, vocês entenderam aqui. Vocês têm o universo principal, que é o Mundo das Trevas. O universo, o livro de regras de como esse mundo como um todo funciona. E dentro desse mundo tem Vampiro à Máscara, tem Werewolf, tem outros universos. E, inclusive, um universo também pode gerar outro. Mas, Gabriel, exatamente de que você está falando? Vocês vão entender. Vocês sabem o que é isso daqui, correto? Isso daqui é um livro de RPG. Dentro de um livro de RPG, você tem as suas regras, como aquele mundo funciona e todas essas coisas. O RPG surge nisso daqui. Surge. Vou botar aqui o Vampiro à Máscara, que fica mais fácil de entendimento. O RPG surge disso daqui. Surge do papel. RPG de mesa. Não de jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos que surgem disso daqui. Só que qual foi o primeiro tipo de jogo eletrônico que surge a partir disso daqui? Mas o que é exatamente CRPG? CRPG é Computer Role Playing Games. Jogos de RPG de computador. Porque os primeiros jogos de RPG em si, eles foram feitos realmente para computadores. Então a gente acaba colocando essa sigla hoje para denominar todos aqueles jogos que foram feitos pensados em computador. Exemplo, você pega os Baldur's Gate antigos, você pega os Fallouts antigos, você pega os Wasteland antigos. Então todos aqueles jogos que foram feitos daquela forma, isométrico, altamente complexo, jogo que, entre aspas, só funcionaria no teclado e mouse. Obviamente hoje existem ports e coisas assim, coisas pensadas, mas os jogos realmente são bem jogáveis no teclado e mouse. Eles não foram feitos para serem usados controles, porque a dinâmica dos jogos em si não existia controle. Então nem fazia sentido qualquer tipo de pensar o HUD, pensar UX, de como vai funcionar toda a parte gráfica ali do jogo adaptável para periféricos. O único periférico que fazia sentido você adaptar os únicos era o teclado e mouse, porque era isso que tinha. Tanto que são CRPGs. São RPGs feitos para computador. Computer RPGs. Jogos de RPG de computador. Então esse foi o início e esse é o primórdio dos jogos de RPG. Só que, como um todo, os CRPGs são RPGs, obviamente. Só que a gente usa essa sigla para representar os jogos, de novo, iniciais que surgiram do gênero. E para deixar claro, os RPGs surgiram nos Estados Unidos. Eles surgiram no Ocidente. Então, a forma como o gênero de RPG é encarado é a forma americana. Então, toda a base que a gente tem para o surgimento do gênero provém dos Estados Unidos. Isso daqui é um ponto muito importante. Então, RPG é ocidental. Fiquem com essa frase clara aqui. RPG é ocidental. Entenderam? Vamos repetir de novo.
RPG é ocidental. Show de bola. Então vocês entenderam que o primórdio do que foi a formação do RPG é no Ocidente. E conforme esses jogos foram lançando, o mundo dos jogos também foi evoluindo, e muitos jogos evoluindo a partir desses. Você tem jogos que evoluíram para um lado, digamos assim, mais casual, e o gênero foi progredindo, normal, sem problema nenhum. Hoje você tem poucos jogos que acabam bebendo da forma inicial, como os CRPGs se comportavam, porque são coisas bem complexas. O jogador do mundo de hoje tende a não querer tanto aquela forma altamente complexa, com algumas exceções, como o próprio Baldur's Gate 3, que tem mó galera hypada, inclusive eu. Então, existem ainda jogos que respiram nesse gênero, mas eles são bem específicos e de alto nicho, porque jogos de RPG hoje que fazem muito sucesso são coisas mais do que uma Bethesda faz, mas são jogos muito menos RPG do que eles eram no passado, porque é uma complexidade muito alta, que o jogador hoje acaba tendo tende a querer uma experiência um pouco mais guiada, não que seja totalmente guiada. Mas não vamos entrar para esse lado. E voltando ali para os CRPGs, o gênero foi evoluindo ao longo dos anos, correto. Isso daí é a coisa óbvia a se pensar. Só que o mundo inteiro estava vendo esse gênero, como ele estava evoluindo, como as pessoas estavam comprando, como ele era o gênero do momento, provavelmente o maior gênero do mundo na sua época. E isso fez outros mercados também se interessarem e quererem produzir o seu. Um desses mercados foi o Japão. E o que o Japão fez? O Japão pegou esse livro daqui e começou a criar os seus jogos a partir desse livro? Não pegou. Vocês estão ligados no que eu falei anteriormente? Que o Vampiro à Máscara gerou outra coisa a partir da sua semente? Entenderam? Fingem que esse livro... vamos fazer o seguinte. Esse livro daqui é o RPG de mesa. Ele tem aqui, Mundo das Trevas. Ele é RPG de mesa. Ele é o pai da coisa toda. O RPG de mesa gera o CRPG. Gerou o CRPG. Show de bola. Então, o CRPG, ele é gerado a partir do RPG de mesa. Só que, a partir do CRPG, foi gerado uma outra coisa. Vocês sabem o que é isso daqui? Sabem o que é isso daqui? JRPG. São os Japanese Role Playing Games. Jogos de faz de conta japoneses. Jogos de RPG japoneses. Então, os jogos japoneses, eles não surgem a partir dos jogos de mesa. Eles surgem a partir dos CRPGs, dos jogos originários de RPG de computador. Só que tem uma grande diferença, como vocês estão entendendo aqui. Os CRPGs, eles provêm do jogo de mesa. E o JRPG, não. Então, o JRPG não vai beber das fórmulas que tornam um jogo RPG. Ele vai beber a partir do jogo eletrônico de computador. Então, ele vai pegar pontos na qual eles consideram divertidos e vai criar coisas dali. Então, eles têm, digamos assim, que o JRPG, ele nasce do RPG. Mas ele não tem como ser a mesma coisa, porque ele não tem a intenção inicial igual, não é igual, e ele não tem a mesma proposta. Porque se você chegar numa loja de jogos ou coisa assim, quando você olhar os RPGs e os JRPGs, e você jogar, você chega e compra o jogo. Os JRPGs, de forma geral, eles têm propostas muito parecidas. A gameplay geralmente é muito parecida. Você nota claramente quando é um jogo feito no Japão. Mas quando você pega um jogo ocidental, eles têm mecânicas compartilhadas extremamente parecidas. E quais são? Tá justamente no faz de conta, porque o RPG ele tem a ver com a liberdade de escolha. Pega uma coisa que deu polêmica há pouco tempo, que foi aquela coisa ali do Baldur's Gate. Que no caso ali do Baldur's Gate 3, a galera tava meio que estupefata, tinha algumas pessoas meio que chocadas com algumas opções de romance que o jogo tinha, e consideravam algumas coisas meio que grotescas. Só que a galera tava se perguntando, pô, cara, pra que tem aquilo no jogo? A questão do RPG é justamente isso. Você ter a liberdade de escolha. Não significa que você vai fazer ela. Não significa que você vai tomar a escolha moralmente completamente duvidosa, saca? Ou aquela escolha que você fala, cara, isso daí é bizarro, eu jamais faria isso, nem que seja num faz de conta. A questão do RPG é que você pode fazer, que você tem a liberdade. O JRPG não. O JRPG você jamais vai fazer qualquer tipo de escolha, você jamais vai ter qualquer tipo de faz de conta. Porque em JRPG é uma história fechada. Mas o que eles pegam em relação aos RPGs? Os RPGs e os JRPGs, eles compartilham bastante coisa.
que são as mecânicas de leveling, build, coisas assim. Mas, diferente dos RPGs, os JRPGs eles não vão ter liberdade em absolutamente nada. De forma geral, eles não deixam nem você criar o seu personagem. Muitos RPGs também não deixam. Mas eles não deixam ter nenhum tipo de liberdade, se for parar pra analisar. Porque, na real, é um jogo mais focado nas gameplays de RPGs, e não no RPG. Isso é um ponto importante. Ou seja, de novo, os JRPGs são focados nas gameplays de RPG, nas mecânicas de gameplay, não nas mecânicas de roleplay. Porque quando você rola dado para gerar variantes. Os JRPGs não têm variantes. Eles não querem gerar, mas eles querem gerar a experiência de combate e de leveling. RPG não. O RPG tem toda uma variante que vai pegar um galho na qual você vai prosseguindo e dependendo da escolha que você tomar, você pode seguir para um lado ou seguir para o outro. Igual aquela explicação que tem em multiverso nesses filmes da Marvel e tal. Você pega lá uma linha reta correndo, aí dependendo da escolha que você tomar, ó, o negócio vai se dividindo, vai para outro lugar. Ou dependendo da outra escolha, vai para outros lugares. Ou dependendo da outra escolha, vai para outros lugares. Dependendo da outra, vai para outro lugar. Dependendo das suas escolhas, caminhos vão se abrindo e você vai seguindo para outros rumos. Esse é justamente o principal ponto do RPG, o roleplay. Ações que você vai tomar, que geralmente você não faria, ou até você faria. E essas ações vão tomando o rumo da história. O JRPG ele é uma história parada, ele é uma história fixa, que independente do que você fizer, você vai prosseguir, você sempre vai chegar no final dela. O final sempre vai ser aquele mesmo, pode ser triste, pode ser feliz. Independe de tudo que você fizer, você pode jogar muito bem, você pode jogar muito mal, você pode fazer a build que for, o final vai ser idêntico, as cinemáticas vão ser idênticas, tudo vai ser igual. O principal ponto é esse, você não tem um mínimo de escolha, com raras exceções. Mas aí é realmente o ponto fora da curva. Eu cito um ponto fora da curva que eu gosto bastante, que é o Fire Emblem Three Houses. O Fire Emblem Three Houses, que é um jogo que foi lançado até há pouco tempo pro Nintendo Switch. O jogo você tem N finais, várias escolhas, seja de relacionamento de companions ou não relacionamento de companions, para qual casa você vai se aliar, se você vai se aliar à igreja ou não. E cada aliança dessa principal, você meio que vai abrindo um galho que vai criando ramificações diferentes na história. E a história, ela se abre nesse leque absurdo e vai gerando altas mudanças dependendo das suas escolhas, vai gerando essas consequências. Esse não é o normal, essa é a exceção à regra, essa é a anomalia no gênero, porque o gênero não procura fazer isso. Então, o correto, nesse caso, na minha opinião e na opinião de várias pessoas, é justamente que o gênero de JRPG ele ser considerado outra coisa, porque ele não evoluiu de um ancestral comum. Porque você pega aqui, tem uma coisa que a galera pode até estar pensando de forma geral, porque você pega o macaco e o Homo sapiens. Muitas pessoas pensam que o ser humano ele evoluiu do macaco, mas na real não. Tanto o macaco quanto o ser humano, eles evoluíram do ancestral comum, que a gente não sabe qual é esse ancestral comum. Então eles evoluem de uma mesma coisa e viram coisas completamente diferentes. De modo geral, as pessoas pensam nisso, né? Que o RPG evoluiu do RPG de mesa e o JRPG também evoluiu do RPG de mesa, e eles viraram duas coisas distintas, mas que são comparáveis. Mas na real não, o JRPG é outra parada. Você pega lá, o ser humano evoluiu daquele ancestral comum com o macaco e outro ser evolui do ser humano. O JRPG é isso. O JRPG evolui do CRPG. Ele já evolui do RPG eletrônico. Ele não evolui de nada anterior. Ele pega o que ele considera mais divertido do RPG eletrônico e bota no dele. Então não dá pra exatamente considerar como um subgênero, na minha opinião, porque são propostas muito distintas. Porque pra ser um subgênero de RPG, porque tá literalmente no nome. Role Playing Game, RPG. Pra ser RPG, no mínimo, você tem que ter alguma mecânica de role playing, mas você não tem. O que você tem são variantes de gameplay, só mecânicas de gameplay, gameplay de combate. Você pega aqui Vampiro Hacking, que tem grande parte do seu foco relacionado à política, relacionado à narrativa. Você pode jogar sem entrar em combate. No Vampira Máscara você também pode jogar sem entrar em combate. Tanto que, meio que se torna o grande meu bebezinho aqui, que eu tenho até a versão deluxe aqui, que eu não tinha mostrado aqui antes, mas eu já mostrei em outro vídeo. Cara, no Vampira Máscara você não precisa
entrar em combate, assim como o Wrecking também não. Na real, o jogo te incentiva a não entrar em combate. Você consegue pensar num JRPG que você consiga progredir sem combate? De modo geral, não. É muito difícil. Se tiver JRPG, você consiga progredir sem combate, é exceção à regra. E eu tô dizendo você poder ter toda aquela evolução, inclusive até o final, sem combate nenhum. Em RPG de mesa você pode fazer isso. Você pode ter sua experiência inteira sem combate. Porque o roleplay não é do seu combate, o roleplay é do seu faz de conta. Seu faz de conta você pode ser uma experiência totalmente stealth, você fazendo tudo o que você quer fazer, ou você pode ser uma experiência totalmente na lábia. Você vai resolver todas aquelas coisas, ganhar XP e passar de checagens de persuasão. O ponto tá aí. Não tem a ver com combate. Não tem a ver com mecânica de gameplay de porrada. RPG não é isso, entende? Nem de longe. RPG não é porrada. RPG é roleplay, entende? Por isso que, na prática, são coisas extremamente diferentes. E que eu também não encaro isso como um demérito. Porque, beleza, JRPG não é RPG. Meu Deus, Final Fantasy não é RPG. É isso que o Gabriel tá falando? É isso que eu tô falando. Mas isso é um demérito? Não, porque Final Fantasy é uma das minhas franquias favoritas, saca? Eu não consigo menosprezar a franquia. Eu adoro ela, saca? Eu adoro Final Fantasy. Eu adoro N franquias de JRPG. Só que ao mesmo tempo, não tem como a gente colocar na prática como a mesma coisa, porque isso vai ser uma mentira pro próprio jogador que tá querendo jogar. Quando você chega e coloca uma listinha de melhores RPGs que a pessoa vai jogar, e você coloca um JRPG no meio, e ao mesmo tempo você coloca outro RPG, quando a pessoa vai jogar, vai falar, cara, não é a mesma coisa. Mas se você botar uma listinha lá de RPGs mesmo, você vai notar que existem altas similaridades. Similaridades que você não vai ver em JRPG. Porque você vai fazer uma lista lá com 100 JRPGs, quantos vão ter roleplay? 2, 3, 4? Porque na mão são poucos que você consegue citar. Tem genuinamente alguma opção ali de roleplay. São exceções à regra. Eles não são a regra. Eles não são a regra do gênero. E são justamente jogos que nem esse, igual que eu citei aqui, Fire Emblem Three Houses, um Fuga, Melodies of Steel, outro JRPG, que você tem escolhas moralmente bem pesadas. Por isso que eu tô lembrando. De modo geral, quando você tem alguma escolha num JRPG, é aquela coisa, pô, aquela escolhazinha num diálogo, só pra você ver um diálogo diferente, mas o diálogo ele não muda absolutamente nada do que vai acontecer, então é uma falsa escolha. Ou então, sei lá, uma escolha num Pokémon que você vai falar, pô, eu quero me juntar à equipe Rocket, ou eu não quero partir nessa jornada. Aí o professor vai ficar perguntando pra você, você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? Ou nem vai perguntar pra você a escolha lá da equipe Rocket, o cara lá da equipe Rocket lá em cima lá do ginásio, logo no início do jogo, eu não lembro o nome da cidade. Você tá lá progredindo ali no jogo, que logo em seguida depois você vai encontrar o Bill lá na parte direita, lá do mapa e tal, que você tem que encontrar o Bill pra liberar o ginásio e liberar a progressão lá do Pokémon. Aí um cara da equipe Rocket fala, pô, você é muito bom, você não quer entrar na equipe Rocket, não? Cara, eu aposto que tem mó galera que sempre quis dizer sim, mas você não pode. Se vocês pensam que isso é algo muito que impensável, né? Eu só vou citar uma fonte aqui de 18 de dezembro de 2009. É uma coisa que até desenvolvedores de RPG sempre falaram sobre isso. O próprio cofundador da BioWare. Uma coisa que falta nos RPGs é a falta de evolução, a falta de escolha, a falta de progressão. Eles continuam entregando a mesma coisa de novo. Eles fazem você parecer mais bonito, se vestir melhor, mas consequentemente, a mesma experiência. A minha coisa favorita, e é que é engraçado quando você vê isso, é a piada do mesmo diálogo de novo, que funciona num sistema que pergunta pra você dessa forma. Você quer fazer isso? Se você dizer não, o jogo vai perguntar pra você, você quer fazer isso ou isso? Aí você clica no não de novo. Aí o jogo simplesmente vai botar, deixa eu me pensar. Você, na real, quer dizer sim, né? E, infelizmente, é isso que caracteriza o JRPG. É basicamente coisa que eu falei aqui no vídeo. O jogo jamais te dá a opção da escolha. A escolha é uma ilusão. E os JRPGs são categorizados por isso. Eles são categorizados pela falta de evolução, pela falta de escolha. E como é que você vai ter um faz de conta se você não existe realmente a experiência do jogador? Você vai ter o combate. E é isso. Mas RPG não é o combate.
por isso que JRPG é uma coisa e RPG é outra, entende? Então, na minha opinião, cara, eu acho que até o nome JRPG é um nome... Cara, eu não sei o significado da palavra em português, mas em inglês eu sei que é misleading. O nome, ele te leva para uma resposta errada. Ele te leva a você pensar alguma coisa que não é exatamente. Cara, eu não sei o significado dessa palavra, cara. Eu sei o que é, mas eu sei o significado dessa palavra. Mas a galera tá ligada, misleading e tal. Cara, ele te leva a uma conclusão errada, porque não é aquilo, entende? Não é mesmo. Você quer ter algum controle, mas você não tem nenhum. Você não tem controle nenhum sobre a sua jornada. O final vai ser o mesmo. O início vai ser o mesmo. O que muda é só a gameplay de porrada, a gameplay de combate. Isso é roleplay? Eu acho que não. Porque até se for uma campanha mais focada em combate, que nem algo que nem um Dungeons and Dragons, tem roleplay pra porra, entende? Não é assim. Cara, roleplay lá é baseado em Dungeons and Dragons. Você tem o Divinity, você tem o Baldur's Gate. É isso que a Larian faz. A Larian é especialista em colocar as mecânicas de D&D nos jogos dela. Ele é um jogo que tem combate, pra caramba. E tem muita roleplay. Mas por que tem? Porque RPG de mesa vai ter muito roleplay. A sua experiência, dependendo do dia, da pessoa que estiver fazendo, pode ser que tenha menos. Pode ser que seja mais focada em combate. Mas ela sempre vai ter roleplay. Porque sempre vai haver a rolagem de dados. Sempre vai ter a sua criatividade e a sua improvisação de falar coisas na qual vão acontecendo. Naquele momento lá, pô, eu tenho que salvar meu amigo. Tem alguma coisa pré-definida pra eu salvar o meu amigo? Não. Eu vou chegar e falar, pô, como é que eu vou salvar meu amigo? Eu vou chegar e vou pensar, e se eu pular daquela ponte, dar um, sei lá, um mortal, qualquer coisa assim, e conseguir salvar ele daquele outro lado e lutar com os bichos que estão ali? Você usou sua criatividade. Aí dependendo do quão mirabolante da coisa que você falar, você vai ter que rolar dado, você vai ter que fazer uma checagem, pra você conseguir passar pro outro lado, porque você vai ter que fazer um movimento de acrobacia. E dependendo se teu personagem tiver alguma coisa de agilidade ou qualquer coisa, dependendo do RPG que você estiver jogando, você vai ter uma checagem. E se você conseguir passar na checagem, você vai passar pro outro lado. Ponto. Passou pro outro lado, aí tu cai na porrada lá com os bichos lá do outro lado e salva teu amigo, ou você morre lá do outro lado tentando salvar o seu amigo. Não é uma experiência fechadinha, é uma experiência que vai sendo mutável. Que mesmo que o mestre de mesa prepare uma experiência, há de ter momentos de improvisação, porque não tem como você também saber 100% para todos os lugares na qual sua experiência vai ir. Mas existe uma coisa chamada preparo. Você tem que estar preparado, sempre, porque a sorte ajuda quem está preparado. E sempre vai ser. Porque imagina você jogar uma experiência lá que a pessoa não está nem preparada, porque ela não imagina que as pessoas vão para o outro lado. Porque não tem como você imaginar o que a pessoa está pensando ou como as coisas vão se prosseguir. Que nem sempre as peças vão progredir exatamente da forma que você quer. Aí você não tá preparado para algo que acontece, você pensa que vai acontecer outra, aí a pessoa consegue uma checagem de dado milagrosa e você não sabe como progredir. RPG é isso daí, cara. Tem muito improviso, tem muita coisa inesperada. Não existe o inesperado no JRPG. No RPG sim, inclusive no RPG eletrônico, inclusive no CRPG, inclusive em RPGs mais atuais. Porque dependendo das suas escolhas, pode dar problema. Eu cito um caso que é muito emblemático pra mim, que é no caso do Fallout 3. No Fallout 3, logo no início do jogo, você vai se deparar com uma cidade. E essa cidade, dependendo das escolhas que você tomar, você pode ajudar todos os habitantes dali, matar pessoas que estão tentando usurpar aquela cidade, porque meio que você tá procurando, seu pai e tudo isso. Mas ao mesmo tempo, você tem a opção de destruir a cidade, meter uma bomba nuclear no meio da cidade. E aquela cidade que tinha vida ali, tinha tudo, ela não existe mais. E a história vai prosseguir e vão ter consequências para sua escolha. Consequências. Isso é um ponto bem importante. As consequências, o roleplay, galhos, caminhos que vão se abrindo, leque de escolhas que vão formando outros caminhos. Ou seja, o roleplay é muito mais do que o combate, porque ele não é o combate. Nunca foi e nunca será. O roleplay é o seu faz de conta de como aqueles conflitos, aquele universo vai progredir através das suas escolhas que vão formando caminhos para você. Sempre vai ser isso. Mas mecânica de level, de build e tudo isso faz parte ali daquele meio. Mas não é essencialmente isso. Simples assim. Que RPG não é combate e RPG não é porrada. Já JRPG, ele é as mecânicas de RPG sem
o RPG. Eu acho que é uma boa definição. O JRPG é as mecânicas de RPG sem o RPG. Eu acho que é uma boa definição. Uma definição curta, clara e que vocês vão entender. Então eu acho que é aí, porque o vídeo também já tá indo pra 30 minutos aqui na gravação. Eu também não quero estender demais, eu acho que eu já falei de bastante coisa. Mas é pra vocês entenderem também, que eu acho que é um ponto bem principal, fundamental, e que eu acho que ficou bem mastigado, bem explicadinho. Eu tentei usar alguns paralelos aqui pra vocês entenderem. Eu espero que tenha ficado bem explicado em si. Então é isso daí, tamo junto. Valeu demais todo mundo que acompanha até aqui. Valeu demais. Todo mundo aí, clica no gostei. Clica no gostei. Esse vídeo ficou bom, Clica no gostei. Se inscreve aí no canal, clique no sininho para não perder as notificações aí dos vídeos. E também deixa uns comentários, tudo que vocês acham sobre esse assunto, que eu acho que o debate sadio, né, sobre o tema é muito importante. E também, se vocês quiserem dar uma ajuda maior, tem os links aí da Very Hard Games, que é a parceira aqui do canal. Os links aí estão na descrição. Vocês conseguem comprar Xbox Game Pass muito mais barato do que diretamente com a Microsoft. Vocês conseguem comprar gift cards, outros serviços por assinatura também de outras empresas, que nem, por exemplo, do PlayStation. Agora também chegou coisas da Nintendo lá na Very Hard Games. E também, se vocês quiserem um contato mais direto, tem também o linkzinho que já vai redirecionar direto aí para vocês o WhatsApp deles. É que vocês podem falar com a atendente da Very Hard diretamente, ou também comprar diretamente lá com o atendente, que ele vai te ajudar em todo o processo para você entender tudo. Então é isso daí, tamo junto e vamos nessa. Valeu demais, pessoal. É isso daí.